bem frio aqui no sertão, tem gente aí agasalhada de casaco. Né? Estamos aqui, o sol até apareceu, mas ainda está meio chuvoso. E estamos iniciando mais um programa Consultório Emocional, aqui pela Rádio Milênio FM 90,7, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus, trazendo informação, orientação e muitas dicas para você que precisa aí desenvolver habilidades da saúde emocional. E nós, enquanto psicólogos, temos a grata missão de poder estimular e também treinar você para se tornar um ser humano melhor diante das suas possibilidades e habilidades. Hoje estou recebendo aqui a minha colega psicóloga e veterana do sertão, Tene Mari, que vai daqui a pouquinho falar para vocês quem é ela, o tempo que atua, qual é a sua área de utilidade aí no nosso serviço público e também nos trazer aí muitas dicas e experiências. Ela que é uma apaixonada pela psicologia e pelo cuidado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acolhimento para o cuidado, né? Por que nós precisamos tanto desse acolhimento? Cuidar da gente é o presente, é um presente. Estamos precisando disso. Cuidar bem de nós mesmos para que a gente consiga ter conforto, ter qualidade de vida e ter sucesso naquilo que a gente se propõe a fazer enquanto pessoas ou enquanto profissionais. Então, Tene, seja bem-vinda, é uma alegria recebê-la aqui. Como comentava agora há pouco, né? Muitos outros colegas já estiveram aqui e eu senti essa necessidade de trazê-la, você que é uma das grandes referências aqui no sertão, na área da psicologia, em poder compartilhar com você um pouquinho desse nosso momento aqui no programa Consultório Emocional. Seja bem-vinda, diga para nós aqui, todos os ouvintes da Rádio Milênio, quem é você, o que é que você faz da psicologia aí nesses tantos anos de atuação, e seja bem-vinda aos microfones da Milênio. Bom dia, boa tarde, né? Já estamos no horário pertinho do almoço. Primeiro eu quero agradecer muito ao Diógenes, essa pessoa assim sensacional, um profissional muito sério que a psicologia ganhou, né? E assim, percebo que esse programa que ele faz é feito com muito carinho, com muito respeito e principalmente pedindo licença a todos os senhores para a gente adentrar na casa de vocês para conversar sobre algum tema, alguma coisa que diz muito a ver com a gente. O autocuidado, cuidar da gente, que é o que a gente precisa fazer. Eu sou Tene Mari, né? Sou psicóloga, sou assistente social e atuo na psicologia há muito tempo. Eu estava conversando e brincando aqui com o Diógenes, porque ele é um menino. Eu dizendo a ele, meu filho, quando eu entrei na faculdade, você não era nem nascido. Eu entrei na década de 70. 79, eu fui da primeira turma de psicologia pelo dia. Depois eu fiz serviço social e também fui aluna da primeira turma de serviço social, que era pela manhã e passou para a tarde. Por conta disso eu tive que parar um pouquinho a psicologia e terminar o serviço social. E terminei psicologia e serviço social. E gosto muito de ser psicóloga porque eu gosto muito de cuidar. Tenho experiência em saúde pública, porque trabalho na saúde, comecei a minha vida também trabalhando na educação, li muito Paulo Freire, e depois eu fui trabalhar na saúde, e a saúde a gente precisava ter o saúde pública. Sim. E o curso de saúde pública que eu tive a honra de participar foi feito pela ENSP Fiocruz. E foi a última turma que eles estavam fazendo. E a partir daí a gente começou a luta pela institucionalização da nossa saúde enquanto política pública e enquanto direito. Tanto é que participei em muitos momentos na descentralização da saúde aqui no estado de Alagoas. Eu trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde, estou aposentada há 10 anos, mas eu participei junto com muitas amigas que ainda estão aí lutando, labutando na saúde, né?
fiz um doutorado em psicologia na Universidade del Salvador, em Buenos Aires. Esse curso foi voltado especificamente para psicólogos brasileiros. E eles achavam que não iam aparecer muita gente. Então, eles pensavam que o Brasil fosse mais ou menos do tamanho da Argentina. Quando o Conselho Federal disponibilizou o link para poder a gente fazer as inscrições, eles ficaram morrendo de medo, porque foi uma enxurrada de brasileiros. Buscar o curso, literalmente, os brasileiros invadiram. E assim, a minha turma foi a segunda turma do doutorado. Né? Quando chegamos, eram 50 alunos. Dos 50, de Alagoas, éramos 4. Somente eu finalizei. Porque as colegas foram deixando, iam aparecendo outras coisas, né? Sim. E aí, esse curso também me abriu muito para a minha abordagem. Sim. Eu comecei a vida trabalhando com criança. Então, eu tinha uma sala de ludoterapia que era linda. Ainda atua com criança hoje? Não, atuo mais não, estou ficando velha. Só com adultos? Trabalho com adultos, trabalho com adolescentes. Certo. E fiz também a minha abordagem Gestalt terapia. Sim. Naquela época, a Lica Maria Alice Queiroz morava aqui em Maceió e ensinava no SESMAC. E aí eu fui na primeira turma de formação dela. Hoje a Lica saiu da UFAL, agora está na Universidade Federal da Bahia, né? Na UFBA. Né? Mas a gente se encontra sempre nos encontros de Gestalt terapia por aí. Então essa é a minha abordagem. E o que é Gestalt terapia que a gente fala? Tendência aí de trabalho. De se falar. A gente precisa estar no presente, no aqui e no agora. E o que é que acontece atualmente? Atualmente a gente sempre quer estar no futuro. A gente fica lembrando sempre do passado e esquece da coisa mais importante que é o aqui e o agora. Isso. E nesse cuidar do outro e cuidar de si, a Gestalt ajuda muito, né? Eu tenho uma formação também que eu gosto muito, que é de psicossomática. Você, como neuropsicólogo, você compreende muito bem essa importância. Porque muitas vezes a gente adoece porque a gente não fala o que a gente gostaria de falar. Às vezes nem percebe que está adoecendo, né? Nossa cultura, nosso costume sertanejo guardar, a gente bota para lá, para dentro no canto, como se pegasse numa caixa. Se é difícil para vocês que são homens, imagine para nós mulheres. Porque também somos ousadas. Pra gente só restava a casa, tomar conta dos filhos e da casa. Até que a gente decidiu sair também e ajudar no mundo, porque nós temos uma característica boa de cuidado. E aí, cuidar das pessoas é a coisa mais importante que nós temos. Pois bem, então, estamos aqui hoje bem acompanhados e a dona Tene tem aí muita experiência nessa condição do fazer da psicologia, né? Pela sua época de formação. Eu sei que deve ter sido muitos os embates e os movimentos aí de trabalho mesmo, de reconhecimento, até desde o processo da luta antimanicomial. Né? Isso. Sei que você passou por grandes experiências nesse processo aí de desinstitucionalização das pessoas da condição da loucura, né? Trazer essas pessoas para a sociedade. Foi aí que passou a ter os CAPs e os centros de acolhimento, não é isso? Eu sei que deve ter sido muito presente desde a sua formação, já que a época, né, era muito intensa essa condição de assuntos. Essa era uma luta que era cotidiana e a gente precisava fazer. Quando dizia assim, vá para psicóloga, aí a pessoa dizia logo, oxente, eu tô doida. Era a primeira coisa que se fazia. Não é que a gente tá doido, é que a gente precisa. Todo mundo na vida precisa de apoio, algum momento. Exatamente. Né? E assim, os psicólogos, a gente também foi muito ousado. Os psicólogos e os psiquiatras compreendiam que era necessário colocar a pessoa que está em sofrimento mental para se juntar com outras pessoas, mas não precisava trancar. Eu vi muita gente, muitas famílias trancando
os seus doentes mentais, entre Sim. aspas, né, no quartinho do fundo da casa, Uhum. com cadeado. Ah, Então ele preso fica mesmo, né? preso mesmo, literalmente. Uhum. Era uma pessoa que, porque estava no sofrimento mental, ele não tinha mais direito a nada. Isso, tá. E o bom é que isso acabou. E fiquei Isso acabou. feliz com o fechamento do manicômio judiciário. Exatamente. Vibrei. É. Aquilo ali realmente, em vez de ajudar, piorava. Exatamente, né? A todos que nos ouvem neste momento, é importante a gente até pontuar essas questões, porque há alguns anos existiam os hospitais psiquiátricos onde as pessoas ficavam de fato enclausuradas. Tá? Lá ele era muitas vezes, né, submetido a tratamento de experiências, né, Isso. que eram muito danosas à saúde. E essas pessoas não tinham a oportunidade de conviver com suas famílias, então ficavam literalmente em um ambiente recluso da sociedade. Naquela época se achava que era a melhor maneira. E depois de um tempo se percebeu que esse formato de cuidado ele só piorava a vida da criatura que estava lá com um problema mental. Então, a partir disso, depois de muitos anos de luta, de questionamentos e de batalhas mesmo das políticas de educação e de políticas públicas mesmo, passou-se a mudar isso e hoje já não tem mais os hospitais com essa finalidade, né? Existem os centros de apoio em toda a comunidade, né, que nós chamamos de CAPS. Sim. E muitas pessoas vão lá semanalmente, fazem seus atendimentos, né, participam dos seus grupos, pega seu medicamento, é orientado pelo psicólogo, pelo médico, pelo fisioterapeuta, toda a equipe está lá exatamente para fazer com que essa pessoa tenha a dignidade de ser humano e poder estar sendo cuidado e morar exatamente na casa da sua família. Não precisar estar isolado das pessoas. E aqui em Santana do Ipanema, porque eu trabalho aqui na Secretaria de Saúde do município, aqui em Santana do Ipanema nós temos um CAPS, que a gente diz CAPS tipo 1, que ele não fica final de semana nem 24 horas. Mas a gente também tem o CAPS AD. Então é aquele que cuida dos transtornos mentais produzidos devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente sempre soube que o álcool ele propiciava alguns transtornos para as pessoas, mas aí as pessoas diziam que paravam quando queriam. Mas o álcool consegue, tanto ele quanto as outras drogas, conseguem fazer muitas coisas de ruim para a gente. Então, se a gente puder estar ajudando, é isso que nós teremos que estar fazendo. Pois bem, e nós que estamos, né, em um momento de reflexão, que é esse nosso Setembro Amarelo, trazemos muito essa condição do pensar, do parar e do criar estratégia exatamente para conter esses nossos desafios da nossa saúde. Né? Na nossa temática de hoje sobre acolhimento para o autocuidado, né? Como é que a gente poderia explicar para os nossos ouvintes sobre o que é acolhimento, o que é autocuidado, né, que nós precisamos fazer sempre e muitas vezes não somos ensinados a isso, né? Isso mesmo. O que é autocuidado? O autocuidado, ele inicia quando a gente começa a perceber que a gente deixou de ser o corpo da mamãe. Então eu começo a perceber que eu sou uma pessoa. E se eu sou uma pessoa, eu sou separado daquele corpo que a vida toda eu achei que era meu. Então, é quando eu tomo consciência de que sou alguém, então eu também tenho que cuidar de mim. É tão bonito isso, porque na própria Constituição Federal de 1988 colocou que a responsabilidade também da saúde é da pessoa também. Nós somos responsáveis, é a família, é a pessoa e é o Estado. Então a gente, quando trabalha com saúde, a gente sempre diz, a gente precisa cuidar da gente. Porque se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? Imagine você se olhar no espelho e não gostar do que vê. Então, você precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, eu adoro botar batom. E aí a gente vai no espelho, bota um batom para ver se está tudo certo. Aquilo ali é uma coisinha simples, é um ato tão simples, mas que tem um impacto muito grande na vida da gente. Esse autocuidado é você pensar na sua alimentação, pensar no seu sono. O que é que a gente está vendo? É tanta gente que não consegue dormir mais. Muitos hábitos estão totalmente mudados. Desorganizados. Isso. Os horários já não tem mais
né, simetria, já não tem mais aproximação de rotina. Eu não sou tão velha, mas eu me lembro que quando chegava assim 10 horas da noite, era um silêncio tão grande e que estava todo mundo dormindo para nos primeiros momentos do raiar do dia, o galo cantar e aí as pessoas levantarem e acordarem. Eu sou de Maceió, então eu não escutava mais o galo cantando. Quando eu vim para Santana, que eu aluguei uma casa aqui para morar, e eu ouvi o galo cantando. Como foi bom! Eu entendo agora por que as pessoas gostam de estar na zona rural, no mato, naquela tranquilidade. É por isso que você tem essa leveza, essa tranquilidade. Eu agora estou entendendo por quê. Diógenes, você realmente é leve, mas também você passou muito tempo da sua vida nessa tranquilidade chamada zona rural. Né? E aí, quem mora na zona rural é que tem muito mais dificuldade de quem mora na zona urbana. Em compensação, tem muito mais facilidades para respirar um ar puro, né? Para olhar para os animais, para se relacionar com os animais, com as pessoas, de forma mais autêntica. E esse autocuidado da gente cuidar do nosso sono, da nossa alimentação é imprescindível para que a gente possa não precisar tomar um remédio para dormir, tomar um remédio para ficar acordado e depois tomar um remédio para dormir, você quase que não sente, você sobrevive, né? Nós, nessa atualidade, enquanto profissionais de saúde mental, nós enfrentamos muitas dificuldades para restabelecer a condição de equilíbrio nas pessoas, principalmente, né, na minha concepção de psicólogo também, é que as pessoas estão tendo dificuldade de conseguir se ver enquanto organismo. As pessoas estão envolvidas num contexto imediato tecnológico que impulsionam elas a viver num ritmo que não é o nosso, biológico. Viver no ritmo da internet, viver no ritmo da condição frenética do dia a dia, isso é muito doentio. E tem mais uma consequência que é péssima, que é exatamente você não conseguir respeitar os seus próprios horários. Perfeito. Não tem horário de acordar, Perfeito. não tem horário de dormir, não tem horário de comer, não tem horário de ir no banheiro, não tem horário de tomar água. E eu vejo que esses não ter horário, ainda quando a pessoa está fazendo, é com o telefone. Enfim, já não faz, ninguém para comer com aquela mesma condição de saciar-se na comida. Não. Comendo rapidez, e olhando alguma coisa ali, não conversa mais com quem está do lado. Né? É verdade. É bem difícil. Eu estava agora há pouco na escola Armindo Barros, fazendo lá um momento com os alunos do ensino médio, e interagindo com os alunos, a gente percebe o quanto que a juventude está com dificuldade de viver exatamente o agora, nessa questão. Até me fez lembrar a questão do conceito da Gestalt. Né? Estão com dificuldade de viver o agora. Eles ou estão vivendo as mágoas que eles têm da condição de não conseguir controlar as condições do seu momento, ou então estão na expectativa do amanhã. Do amanhã, mas com uma condição negativa. Não vai dar certo, não vou conseguir, enfim. Então, esse contexto, ele nos mostra o quão vulnerável nós estamos por conta dessa rotina corrida que nós estamos aí envolvidos por conta da internet, né? Da tecnologia. E que piorou muito com a pandemia. Sim. Realmente, o ano 2020 e 2021 foram anos assim que fizeram com que a gente adoecesse muito mais. Todos nós estamos doentes. Essa internet que veio para ajudar, porque eu nunca me esqueço da primeira vez que eu descobri a internet. Foi sensacional, era uma coisa maravilhosa. Eu estava na universidade, na UFAL, né? E ali eu entrei na internet, comecei a visitar museus de fora do país e eu ficava impressionada como é que é possível. Eu não conseguia entender e compreender aquilo. E de repente, hoje, você vê todo mundo ligado ou na internet, no telefone. E por estar o tempo todo olhando para baixo, para o telefone, a gente está tendo problemas seríssimos na coluna. Nós estamos tendo
problemas sérios nos relacionamentos. Na visão. Na visão. O dedo. E assim, você vê uma criancinha pequenininha não tem 2 anos. Você dá o telefone. Geralmente as mães dão os telefones para a criança ficar tranquila. Ela fica ali e ela tem o dedinho, vai passando, vai olhando o que é que ela quer. Isso, ela vai se acostumando à internet. E depois os pais vão levar essa criança para os psicólogos para que a criança deixe de olhar a internet. Então, assim, a gente precisa parar para poder definir horários. Tem horário para tudo. Tem horário para a gente dormir, para a gente acordar, para a gente almoçar, para a gente comer. Ter pelo menos uma refeição entre a família. Para a gente conversar. Que é um privilégio. Que é um privilégio. Muitos já não tem essa. Muitos já não tem. É difícil você, às vezes, ver isso num final de semana. Então, a gente precisa voltar a ter um momento com a família. Tudo acontece em casa. Já tem um psicanalista maravilhoso, né? O Winnicott, Donald Winnicott, que diz que tudo começa em casa, bom ou ruim. Então, a gente precisa também organizar uma coisa que está desorganizada. Se eu não tenho tempo para nada, a minha casa, meu quarto vai ser desorganizado, desarrumado. Minha cabeça também vai estar a mil. Eu atendo adolescentes. Adolescentes são ótimos, né? Massa. Mas eles também vêm com algumas coisas para falar que tem a maior dificuldade, que aí a gente fala do setembro, né? Setembro amarelo. Mas a gente fala do setembro amarelo depois, né? Vamos conversando logo. São muitos os desafios. E dentro dessa condição do autocuidado, Tênis, como é que você visualiza as campanhas que trazem, né, ao longo do nosso ano? A gente começa com o Janeiro Branco, aí depois tem outros, aí tem o que fala sobre a questão da violência doméstica, que impacta muito também na situação de autocuidado, né, no agosto. E trazendo também a do nosso momento agora do Setembro Amarelo, a gente vê vários momentos do ano sempre abordando o que internamente está lá, o autocuidado. Né? Como é que você visualiza essas campanhas para o nosso modo de, né, explanação e também de conhecimento? Essas campanhas são essenciais porque, de certa forma, a gente pauta na sociedade algum tema. Sim. E esse tema é conversado. Do mesmo jeito que as novelas, elas pautam alguns temas, esses temas são discutidos, uns são a favor, outros contra, mas está todo mundo pensando, refletindo. Isso é a ciência. A gente, quando estuda, a gente quer entender o porquê das coisas e como fazer para ajudar. O autocuidado, ele é compreendido como um conjunto de ações que as pessoas praticam em si mesmo. E praticando em você, aprende a praticar também nos outros. Não precisa você ser um profissional expert para poder fazer autocuidado. Não. Basta você se cuidar, basta você se olhar, basta você se gostar. Me lembro que antigamente as mães diziam, tá na hora do banho, vai tomar banho. E a criança ficava ali enrolando e não ia. Tinha que ter uma autoridade para dizer, passe para o banheiro. Vá tomar o banho. Então, no tomar banho, tinha que terminar logo para poder continuar brincando. Aí vem na saúde, a gente começou a desenvolver algumas atividades educativas, como Janeiro Branco. Por que Janeiro Branco? Porque isso aconteceu em 2014, quando um psicólogo lá em Minas Gerais decidiu que a gente poderia falar sobre o Janeiro Branco como uma forma de planejar este ano que vai vir. Aproveitando a ansiedade do amanhã, a gente vai pensar, olha, final de ano, todo mundo faz a avaliação do ano e faz as promessas para o próximo ano. Só que quando chega no próximo ano, a gente esquece de tudo e já vai pensando no próximo ano. Então, o Janeiro Branco é dizer, vamos começar com tranquilidade. O que é que você poderia fazer aí? Vamos pensar nesse cuidado de você, das pessoas que você ama, dos seus amigos. Vamos cuidar também das pessoas que a gente não
conhece. E principalmente, vamos cuidar do meio ambiente. Nós só temos esse, nós não temos outro planeta para ir. Nem Marte, nem nada. Nós só temos a Terra. Nada nos serve, só esse. Então vamos cuidar da Terra, vamos produzir menos lixo. Cidade limpa não é aquela que é limpa todos os dias, é aquela que produz menos sujeira. Então vamos tentar rever as nossas práticas, evitar a gente estar sujando tanto. Quando a gente está fazendo o autocuidado, a gente pensa na gente, a gente pensa no outro e a gente pensa na sociedade enquanto fazendo parte da Terra. Né? Para eu estar bem, o outro também tem que estar bem. Com certeza. Eu participo de muitas atividades com pais. Sim. Eu, enquanto psicólogo escolar, eu tenho muitos eventos, episódios, onde a gente tem a oportunidade de receber as famílias na escola para a gente poder conversar e direcionar algumas situações. Então, uma das perguntas que eu costumo fazer para esses pais é: vocês querem um mundo melhor para os seus filhos? E com certeza todos vão dizer que sim, quero. E aí a pergunta 2 vem: e o que é que você tem feito para isso? Para isso. Perfeito, perfeito. O que é que você pai, o que é que você mãe, você que está aí me ouvindo, você que está aí almoçando, trabalhando, viajando de folga, enfim. O que é que você tem feito enquanto ser humano? Né? O que é que você tem direcionado no seu filho para que ele tenha de fato um mundo melhor? Porque chega uma hora que nós temos prazo de validade, né? Chega uma hora que a gente para de ter eficiência nesse mundo. Então os seus filhos vão estar fazendo aquilo que você ensinou a eles. E o que é que você tem feito hoje para essas crianças, enquanto membros de uma comunidade, de uma sociedade, para estarem buscando esse mundo melhor, já que a gente fala isso de uma forma muito natural, só que a gente não se dá conta do peso que isso tem. O que é que a gente tem feito? Né? De forma educativa, né? De forma responsável, de forma humana mesmo. Eu vejo que a gente tá perdendo muito essa condição da humanidade, do modo natural de lidar, de conversar, de agir. E o que eu percebo é que os nossos adultos só estão fazendo uma coisa: dar desculpas. Botando culpa no tempo. E eu sempre botando culpa no o coitado do tempo, acho que já não aguenta mais ser o culpado de tudo. Nós adultos, olha só, nós adultos estamos botando toda a culpa de fracasso humano no tempo. Olha que coisa estranha. Não pode. Nós precisamos refletir. Enquanto ser humano, nós precisamos fazer o que de fato é nosso. Então eu sempre digo: procure o seu lugar. Faça o seu papel. Faça o seu papel. Seja humano. Assuma a sua condição, esse seu potencial humano. E faça exatamente, né? Como é que você visualiza esse nosso hábito de dar desculpas para tudo e não assumir de fato nossa condição? É mais fácil. Também, né? É mais fácil não assumir. Porque assumir uma culpa, assumir que você também é responsável, lhe dá um peso muito grande. Então é muito melhor dizer que o outro foi quem não fez. Eu não fiz porque fulano não fez. Não, você não está aqui para viver de acordo com as expectativas de fulano. Sim. Você está aqui para viver de acordo com as suas expectativas. E sabendo que você também é culpado por aquilo. O ser humano é o único ser que pode pensar em cuidar dos outros, em estar junto das pessoas, em observar quando as pessoas estão tristes com alguma coisa. Você vê que hoje a gente não tem mais nem tempo de conversar. Como você é um menino do interior, eu acho que você também deve ter visto muita gente na cidadezinha de noite, ia tomar uma fresquinha, porque a gente não usava ar-condicionado e dificilmente era ventilador. Sentávamos nas calçadas e ali a gente proseava. Era um dedinho de prosa. Ali a gente conversava. Também tinha muito fofoca. Pensa que são vocês que gostam de fofoca? Não, naquela época fofocava-se também. Mas naquela época éramos muito mais antenados com os outros. O que é que o outro precisa? Esqueci de comprar café, que não tem açúcar, toma um pouquinho. E a gente vivia literalmente em comunidade. Essa semana passada eu estava no meu trabalho lá em Carneiros e uma das colegas estava lá ouvindo aquele áudio do WhatsApp no 2. Eu não sei se as pessoas que estão aí nos ouvindo aceleram o áudio do WhatsApp para ouvir rápido. E ela me perguntou, eu disse:
e como é que tu entende isso? Eu não estou entendendo não. Ele disse, eu só consigo ouvir assim. Aí eu disse, pois eu confesso para você que até hoje eu nunca adiantei e nem adianto os áudios do meu WhatsApp. Por quê? Porque eu preciso ser um humano responsável e fazer as coisas no tempo certo. Não adianta fazer as coisas nessa velocidade, porque eu estou me submetendo a viver o que a internet quer e eu não posso fazer isso, porque o ser pensante sou eu. Eu tenho que ser inteligente. Olha, a primeira vez que aconteceu, eu não sabia como eu não sabia que eu podia mudar no telefone a velocidade. E de repente ficou aquele negócio bem rápido. Parecia aqueles raios em rotação errada, bem rápido. E eu sem entender, eu disse, meu Deus, eu quebrei o telefone. Aí fui para o meu filho e disse, olha, eu acho que eu quebrei o meu telefone. Aí o meu filho falou, não, mãe, é que esse telefone está no número 2. E eu disse, e o que é 2? Para você ver como também é difícil para a gente de uma certa idade de acompanhar essa tecnologia, essas mudanças. Eu vejo que está faltando só as pessoas adentrarem no computador e na internet para se encontrar com os milhões de amigos que dizem que tem, porque tem muita gente no Instagram, no WhatsApp, mas é uma pessoa solitária. E a solidão também nos faz adoecer. Somos pessoas que temos que estar junto a outras pessoas. A população tem um ditado muito lindo que diz, quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Quando a gente não fala com a boca da gente sobre o que a gente sente, a gente vai adoecer. E a gente adoece de quê? Eu adoeço com insônia, eu adoeço com depressão, eu adoeço com desesperança, eu adoeço com hipertensão. Então, tudo isso são formas da gente ser cuidado. Quem não gosta de ir para uma equipe de saúde da família para ser cuidada pela equipe? Tem um agente comunitário que passa na sua casa para saber o que é que está, como é que estão, se tem alguém que está precisando. Minha gente, nós estamos vivendo o melhor momento de que a gente lutou lá atrás. Ter conseguido na Constituição as políticas públicas que a saúde saiu na frente, a educação, assistência social, agricultura. Isso foi um avanço imenso para a comunidade brasileira. Tanto é, eu estudando fora do país, as pessoas ficavam impressionadas com o SUS, quando a gente falava no SUS. Né? Eu tenho um filho que mora na China. Quando a gente foi para a China, que a gente dizia que era assim, as pessoas não acreditavam que era desse jeito. Embora na China ele já tem mais uma questão natural. Né? As medicações deles são bem naturais, como quem mora na roça. A gente toma chá, a gente tem algumas coisas, porque é tudo mais no tempo, sem precisar da arrumação de dizer, eu quero tomar um remedinho e ficar logo boa. Curar. Curar bem rápido, E essa né? condição do autocuidado, ela traz muitas reflexões pra gente sobre o que a gente vive agora, nesse nosso setembro, por exemplo. Muitos de nós não sabemos como abordar o outro que esteja em sofrimento. Sim. Nós não sabemos o que dizer para alguém que está lá, sei lá, no banheiro da escola cortando os braços. Sim. Nós não sabemos o que dizer para um filho que está lá postando no Instagram que quer sumir. E aí a gente precisa trazer isso para esses pais, para esses tios, avós, enfim, que precisam saber como abordar, como gerar acolhimento a essas pessoas que estão na condição do adoecimento psicológico, aí, numa tristeza, num desânimo, numa desesperança, porque terminou um relacionamento, ou porque não passou numa prova, ou porque perdeu um ente querido, enfim, são muitas as possibilidades que geram na gente aquele impacto. Sim. Então, para que a pessoa não fique se sentindo sozinha, desesperançosa e achando que só resolve as coisas se morrer, a gente precisa saber como abordar essas pessoas. Isso, né? perfeito. Como que a gente faz isso? E assim, é setembro. Setembro é um mês lindo. Setembro é o mês da primavera. Setembro é o mês que a gente vai olhar a diversidade de flores que nós temos. É a preparação para o futuro. Você vê que até para chegar o momento da colheita, a gente primeiro tem que apreciar as flores.
Setembro, a gente tem o Setembro Amarelo. E amarelo, se a gente for olhar, é formado praticamente por duas palavras, um verbo, amar, e o elo. O elo é que nos une, então o amarelo é um elo amoroso. Então a gente precisa olhar para as pessoas. Eu fiz um curso com uma professora que é maravilhosa, é uma psicóloga de São Paulo, a Karina Fukimitsu, né? E ela é suicidologista, junto com a Maria Júlia, que são as duas pessoas no país que falam muito sobre a questão da morte e do morrer. Quando a gente está com alguma dificuldade, né? Quando a gente está com algum sofrimento mental, a primeira coisa que a gente quer é deixar de estar com aquele sofrimento. Então, a Karina Fukimitsu, ela tem um livro que é maravilhoso, que a vida não é do jeito que a gente quer. Mas se tem vida, tem jeito. Todo problema tem uma solução. Às vezes a gente não vê a solução porque a gente está olhando pelo lado diferente e a gente não está vendo a solução. E aí no Setembro Amarelo a gente tem condições de estar conversando com as pessoas. Não vamos trabalhar a perspectiva do morrer. Vamos trabalhar na perspectiva do viver. Porque todo mundo quer viver. Teve uma pesquisa recentemente que algumas pessoas que tentaram suicídio e quando estavam no processo de tentar, mas graças a Deus não chegaram a morrer, depois eles começaram a dizer que se arrependeram. Mas estavam com medo de não dar tempo de voltar atrás. Até que outras pessoas começaram a escutar essas pessoas. Quem tem um sofrimento, quem tem uma situação frustrante, ela não quer morrer, ela quer resolver aquilo ali. Talvez não saiba como fazer. Sim. E, modesta parte, nós psicólogos, né, temos uma facilidade mais de falar. A gente tem uma expertise em falar, em conversar, em ouvir. A Karina, ela fala que quando a pessoa está com alguma situação difícil de entendimento, é o que ela diz que é os 4D, que a gente tem depressão, estamos num sentimento de desamparo, estamos com a sensação de desesperança e estamos desesperados. Esses 4Ds faz com que a gente pare para poder pedir ajuda. Se não consegue pedir ajuda, que você que é amigo, que você que é colega, você veja que o outro está precisando. Eu atendo muitos adolescentes e adolescentes também que se automutilam, né, que se lesionam, inclusive ou é na barriga, ou é nos braços, ou são nas coxas. E assim, dificilmente os pais observam. Quando eu atendo criança, quando eu atendo adolescente, que eu pergunto a eles, você já pensou em morrer? Aí ela diz muitas vezes. Então a gente vai trabalhar essa possibilidade da morte, é quando ela vê que ela não quer morrer. Isso. Ela só quer resolver o problema que ela acha que não tem jeito. Mas se tem vida, tem jeito. Basta a gente ver como fazer. E tem uma outra coisa muito, muito importante, é que qualquer pessoa pode ver uma pessoa triste e dizer, o que é que eu posso fazer para ajudar você? Né? Por quê? Porque se fosse eu gostaria muito que alguém chegasse para mim para dizer em que é que eu posso lhe ajudar. Sim. Geralmente a gente vê as pessoas com a camisa, posso ajudar, é a gente sendo solidário, é a gente sendo humano, porque o humano é quem cuida, é quem observa. E esse é um momento da gente dizer que a gente precisa resolver algumas coisas. E esse cuidado, eu geralmente quando eu atendo os adolescentes, eu também já faço uma rede de apoio com eles. Primeira coisa é que eu digo, gente, vai conversar, agora vamos fazer aqui um pacto. A partir de agora, precisou de qualquer coisa, tu liga para mim. Se eu não lhe atender, você vai ligar para mais
3 colegas suas. E aí, ela me dá o nome. E aí, eu faço uma rede de apoio com essas colegas. E os adolescentes adoram ajudar. Quando eu falo com eles, eu estou atendendo fulana de tal ou fulano de tal. E eu preciso muito da sua ajuda. Eles sempre se colocam à disposição. E aí, a gente vê que os adolescentes esses adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã muito mais conscientes, muito mais preocupados. E essa estratégia é fantástica. A gente sempre fala das coisas que nos dói. E a gente precisa também dizer que tudo que dói, dói até passar. E passa. Passa e você tem que continuar a sua história. A gente muitas vezes não sabe para que nasceu. Exatamente. Mas a gente tem uma obrigação de continuar vivendo e, inclusive, de tentar dar flores no setembro para outras pessoas. Esse é o mês que a gente trabalha bastante, né? Muito. Temos muitos jardins a serem cultivados para que eles possam dar frutos depois. Perfeito. Se você não é psicólogo, mas você gosta de gente e você gosta de escutando a fala da pessoa naquela rotação natural e não aumentando, não acelerado, você pode identificar e pedir para que alguém atenda aquela pessoa. Né? Nós temos aqui profissionais, temos psiquiatras, temos psiquiatra infantil, temos psicólogos infantil, de adolescente, de adulto, o centro diagnóstico atende, temos nos CAPs, e aí a gente tem também os outros profissionais que são da rede, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista. Cada profissional desse da saúde, ele trabalha escutando também a sua fala. Tem um psiquiatra que é da medicina brasileira de psiquiatria e psicossomática, que diz que se a gente escutar o paciente, basta só 5 minutos, porque ele vem, ele diz o que tem, ele diz o que é que precisa ser feito e ele diz até como fazer. Ele não se escuta. Mas aí a gente já entendeu tudo, a gente entendeu o problema, qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico. A gente já sabe mais ou menos o que é que vai fazer. Isso. É importante a gente ficar atento que a gente está habituado e estamos naquela ânsia de fazer tudo correndo. Tá? Isso. Entendam, pessoas que nos escutam. A vida nossa existe uma regra básica que é o nosso relógio biológico. Nós queremos solucionar as coisas assim como se acende a luz. Eu vejo que muitos pacientes chegam no consultório querendo uma solução como se acendesse a luz, assim, ó, apertando em um botão. E entendam, quando você chega num consultório, por exemplo, com um problema psicossomático que vem de 10 anos na sua vida e você quer resolver como acende a luz, não é dessa forma. Tá? Existe uma possibilidade de melhoria, de evolução e de conforto, mas você precisa construir um novo hábito para que você encontre isso. Você não vai, né, a partir do momento assim, num passo de mágica, transformar tudo, que não é assim que acontece. Então é preciso ter maturidade para saber acompanhar, fazer o processo e persistência, porque é essa condição que vai construir o seu bem-estar. O autocuidado não é só um dia que você precisa pentear o cabelo e passar batom, não. É constante. Todo dia. Todo dia, amanhã também. Todos os dias. Como a gente ensina a criança. Quando a gente tem filho, a gente diz ao filho, vai escovar os dentes. Aí ele escova a pulso. No outro dia a gente diz a mesma coisa, vai escovar os dentes. Então chega um dia que você percebe que você não diz mais vai escovar os dentes, porque ele já criou o hábito. E aí a gente muitas vezes nem percebe. Então tem pessoas que passam a vida toda adoecendo. Aí quando chega, diz que quer ficar boa logo. Não, tem que ser devagarzinho, do mesmo jeito que você levou o tempo para adoecer, você vai levar o tempo para restaurar essa sua dor. Nesse setembro, nós temos o CVC, que é o Centro de Valorização da Vida, que eles têm profissionais excelentes, direto, 24 horas no ar. O CVC
O número que a gente liga para lá é 188. Se você esqueceu o Centro de Valorização da Vida, pense só assim, como vai você? Que é o Centro de Valorização da Vida 188. E lá as pessoas estão sempre prontas para lhe ajudar. Fiquemos atentas também com as pessoas quando falam uma coisa tipo, quero sumir, já não aguento mais, gostaria de estar morta, eu quero morrer. Quando essas pessoas começam a dizer frases desse tipo, a gente precisa parar para poder querer entender o que é que eu posso fazer para lhe ajudar, o que é que eu posso lhe apoiar. Isso. Esse apoio é imprescindível para que a gente possa ajudar o outro sem julgamento e com muito respeito. Quem está perto compreende. Quem está longe, julga. A coisa mais fácil que tem é você dizer, está fazendo aquilo porque quer aparecer, está fazendo isso por isso, isso. Olha aí o que aconteceu. A coisa mais fácil é apontar o dedo e julgar o outro. Mas quando você aponta um dedo para julgar o outro, veja a sua mão. Tem 4 dedos apontando para você. Então, antes de apontar o dedo, compreenda a partir da ótica daquela pessoa. É nessa relação que tudo dá certo. Nós precisamos estar atentos sempre que quando surgem essas ações de desânimo, de desapego de algumas coisas que gosta muito, né? De exclusão de algumas ações que também gosta. A pessoa fica mais isolada, posta muito na rede social que não está bem, que a vida é um lixo. Isso é um sinal de que a pessoa precisa de ajuda. De ajuda. É um grito de socorro. É um momento de pedido ali de apoio. Então, se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que está assim, converse com essa pessoa, né? É sempre importante você perguntar se a pessoa tem noção do que está sentindo ou se ela não sabe explicar. Estimule que ela fale, estimule que ela fale, que é o que ela quer ser ouvida. Talvez ela conviva com muitas pessoas, mas nenhuma delas para ouvi-la. Nenhuma delas dá a atenção que ela merece, nenhuma delas realmente, de fato, tem a sensibilidade de dar atenção. Nós convivemos com muitas pessoas todos os dias, às vezes até milhares delas na rede social, mas nenhuma dessas pessoas nos dão atenção e ouvido. Não adianta você ficar se baseando, né, pelo ChatGPT, que o ChatGPT não sabe o seu problema. Ele está dando uma resposta geral, global, de muitas coisas que são parecidas com aquelas que você perguntou. Mas o seu caso, sua demanda, sua dor, só quem sabe é você, e você precisa buscar de forma clara, compartilhar com alguém, transmitir de forma sensível, para que as pessoas de fato lhe acolham e lhe direcione para o conforto. Até porque a vida é muito passageira. Um dia desse você nasceu. Um dia desse você completou 20 anos. E um dia desse você está com 70. Então, passa rápido. E o que a gente precisa fazer é que a vida nos dê cada vez mais leveza, suavidade, nos permita ser leve, suaves e que a gente possa sentir muito mais, sentir o quanto é importante ter alguém que nos dá o apoio. O ombro de uma pessoa nos ajuda a não cair. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos melhorar enquanto seres humanos. Precisamos melhorar enquanto seres humanos para sermos humanos cada vez melhor. A gente, no instante, conversando muito, passou o tempo. Eu quero agradecer a você essa oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição para o que vocês precisarem. E eu só queria lembrar uma frase do Charlie Chaplin, que cada vez que eu assisto Charlie Chaplin, eu volto a ser aquela menina de sorrir desesperadamente. Charlie Chaplin no último discurso, ele diz o seguinte: mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e de doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.
Não nos permitamos que a vida seja perdida. Sejamos serenos, sejamos suaves, sejamos leves e que estejamos prontos para ajudar as pessoas. Não nos permitamos que a vida seja perdida. Então, todos aí pensem, né, com muito carinho. Aproveitando aqui para deixar um abraço carinhoso a toda a turma que nos acompanharam aqui ao vivo pelo 90,7 e outros que estão aqui nos acompanhando ao vivo pelo Instagram. Ó, tem gente lá em Piranhas nos assistindo, a Gildete tá lá em Piranhas, Selma tá lá em Carneiros, Dona Elza tá lá em Maravilha e outros colegas aqui ó, da região também estão aqui conectados conosco aqui no Instagram e sempre nos dão a oportunidade de partilhar um pouquinho do nosso dia, da nossa atividade, da nossa experiência. E, por favor, deixa aí seus contatos. Como é que faz para localizar a Tênis, para quem queira vir fazer uma sessão de psicoterapia com Tênis, para dar uma aliviada nos lixos emocionais que estão aí pesando na vida? Eu aqui em Santana, né, eu trabalho na Secretaria aqui de Saúde, mas eu não fico na parte assistencial. Sim. Eu fico na parte do planejamento. Gestão. E eu também atendo aqui na Vitória Régia, aquela Galeria Vitória Régia, sala 10. Né? O meu, é porque eu não sei nem dizer como é o Instagram, eu sei que é @Tenimeire. Tenimeire, Só isso, Só né? isso, então pronto, eu já estou bem, ó, tá vendo? Eu estou antenada, eu estou E aprendendo. pelo WhatsApp, quem decidir agendar pelo WhatsApp faz como? Basta ligar para o meu telefone. Eu Guilherme. tenho um telefone que eu uso, quem atende sou eu mesmo, não tenho ninguém que vá dizer, porque se precisar conversar, conversa. Né? O meu telefone é 829-9997-4308. Né? E sou eu que atendo. E assim, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por prestigiar esse programa que é importante para isso. A Rádio Milênio está de parabéns por estar com você aqui fazendo esse momento da gente escutar as pessoas, da gente falar com as pessoas e quem sabe da gente se encontrar com as pessoas, né? Isso. Muito obrigada, Diógenes. É importantíssimo, né? Acolham-se, pessoas. Quem está aí nos ouvindo, quem está aí nos assistindo, acolham-se primeiro, cuide de si, porque se você não estiver cuidando de si, você não pode cuidar de mais ninguém. Uma prova bem nítida de que você só consegue cuidar dos outros quando você cuida de si, pegue 2 copos de água, quer dizer, na verdade, 2 copos, um com água, outro sem água, e você só consegue transmitir para o outro quando você tem dentro de si. Isso. Se você não tiver nada dentro de si, você não consegue transmitir nada para ninguém. Pode Então, ser. cuide de si, acolha-se, se zele, se ame, respeite seus horários, respeite seus limites, respeite suas condições e faça com que o outro possa ter um pouco disso também. Né? Se for enquanto mãe, seja uma boa mãe, se for enquanto pai, seja um bom pai, se for enquanto irmão, seja um bom irmão, seja humano, seja solidário, seja caridoso com aquele que você realmente tem de mais primitivo, que é a sua condição Perfeito. básica de cuidados e que vocês tenham uma excelente semana, um excelente setembro e que precisando nos procurem, não sofra calado, por favor, sejam inteligentes. Por favor, peça socorro. E a obrigação da gente de estar socorrendo, né? Dá todo um amparo, certo? Fiquem à vontade, quem precisar de algum tipo de orientação, né? Fale com uma amiga aqui no Instagram, fale com a Tênis, que ela vai também ter todo o respaldo e toda estratégia de conduzir vocês num processo de evolução. Então, muito obrigado, uma excelente tarde e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Amém. Que chique! Programa Consultório Emocional. Que maravilha! Às 12 horas.